O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, a mais um culto da Congregação Cristã Apostólica, culto de adoração a Deus, que está sendo transmitido
pelo Facebook, pelo YouTube. Damos início a esse culto em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, nós iremos cantar alguns hinos, buscar o Senhor em oração. Então é muito importante que a Irmandade cante, que a Irmandade participe do culto, não apenas assista ao culto, mas que você possa participar e buscar comunhão com o Senhor também. Nós não estamos para passar tempo na presença do Senhor, nós estamos na presença do Senhor porque nós temos necessidade que a misericórdia dele se renove nas nossas vidas todas as manhãs. Então, irmãos, em comunhão, buscando agradar ao Senhor, vamos cantar o hino 9. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia.
Nesta mesma comunhão, irmãos, vamos cantar o hino 267. Glória a Deus. É muito gostoso, né, irmãos? Estar na presença do Senhor, cantar hinos de adoração a Ele e ainda sentir a doce presença do Espírito Santo em nós. Agora, amados, nós iremos aos pés do Senhor em oração, apresentar os pedidos da igreja, apresentar os pedidos que a Irmandade tem feito através desses canais eletrônicos que nós temos feito a transmissão dos nossos cultos. Mas, irmãos, uma oração sem comunhão, ela é uma oração que ela não fica cheia de todos os predicados. Então eu te peço, você que apresenta pedidos de oração, você que na tua vida está tudo em paz, eu te peço a tua consideração, para que este não seja mais um momento em que nós dispersaremos a nossa mente, mas que você possa voltar a tua mente ao trono da glória de Deus, que o Senhor possa, na multidão da misericórdia dEle sobre as nossas vidas, receber a nossa oração. Neste momento, há quem clame com clamor pela vida. Neste momento, há quem clame um clamor para que haja mantimento sobre a mesa para os filhos. Neste momento também há aquele que está lutando para poder sair de alguma aflição. E nós, que somos todos servos, e nós que estamos na mesma comunhão, que haveremos de herdar o céu juntos, precisamos orar um pelos outros, amados. Então, nesta comunhão, vamos buscar a face do Senhor em oração,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor eterno, bendito é o teu nome. Glória ao Criador. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós estamos, Senhor, mais uma vez de joelhos prostrados aos teus pés, rendendo-lhe graças, primeiramente, pela grande sorte que coube a nós de sermos chamados teus filhos e herdeiros das tuas promessas nos céus. Graças te damos, Senhor, pelo fôlego de vida, graças te damos, Senhor, pelo calçado, pelo vestido, pela alimentação, pela família que tu tens nos preparado. Ainda te somos agradecidos, ó Pai, porque ainda que não tenha faltado lutas, provações, tentações, mas até aqui a tua mão tem nos ajudado também. Ó Pai de misericórdia, nós nesta oração queremos te apresentar, Senhor, a vida de cada um que está aos teus pés neste momento, seja na igreja, seja, Senhor eterno, nos lares, seja onde for que este culto for assistido. Senhor, apresentamos a vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, das nossas famílias aqui representadas, e naquilo, Senhor, que temos faltado na tua presença, naquilo que temos transgredido, Senhor eterno, a tua lei, nós te pedimos que na multidão da tua misericórdia tu venha, Senhor eterno, perdoar as nossas faltas por amor do teu santo nome. Nos ajude a sermos, Senhor eterno, fiéis à tua palavra, a andarmos nos caminhos que te agradam, mas, Senhor eterno, aquilo que falta em nós completa pelo amor do teu nome, aquilo que está demais, Senhor, se tem alguma mancha em cada um de nós, tem misericórdia, Senhor, limpa os nossos vestidos pelo amor do teu santo nome, para que um dia nós possamos, Senhor eterno, cantar o cântico que nunca foi cantado. Ainda nesta oração, Senhor, nós te apresentamos todos os pedidos da Irmandade, Senhor, desta amada Irmandade que tem nos acompanhado, desta Irmandade, Senhor eterno, que tem causas difíceis na tua presença, que já tem depositado a confiança aos teus pés, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia daquele que clama, tem misericórdia daquele que confia na tua providência. Ó Deus de piedade santo, nós, Senhor eterno, nessa oração, nós te apresentamos, Senhor, as enfermidades incuráveis, nós apresentamos as causas impossíveis, nós apresentamos, Senhor, os nãos que a tua Irmandade, Senhor, os teus filhos, a nossa Irmandade, os teus filhos, as tuas filhas, as famílias têm recebido, Senhor. Parece que se renovam as dificuldades na vida do teu povo, mas nós estamos diante do Rei que fez os céus e a terra. Por isso nós te apresentamos nessa oração, Senhor. Queira ser com cada um de nós na multidão da tua misericórdia, e aonde, Senhor eterno, a nossa mão não alcança, Pai, aonde o médico não dá a solução, aonde o remédio não resolve, aonde a justiça não chega, Senhor, pelo amor do teu santo nome, envia os teus anjos para justificar o teu povo na terra, pelo amor do teu santo nome. Ó Deus de piedade santo, queira ser conosco no decorrer desse culto e fala conosco pela tua santa e bendita palavra. É o que te pedimos, te rendemos graças em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em continuação a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 308, 308. Teu valor
Bem-amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, nós, irmãos, temos feito os cultos diariamente, como é de conhecimento de todos. Todos os dias, às 20 horas, nós temos tido cultos na Congregação Cristã Apostólica e nós, irmãos, queremos renovar o convite aos irmãos para que todos possam compartilhar os nossos cultos, para que todos possam, irmãos, na multidão da misericórdia de Deus na vida de cada um, que você possa informar o teu amigo, a tua amiga, aquele que não tem tido a experiência de estar frequentando os cultos em virtude da pandemia, que possa ao menos assistir o nosso culto. Isso não o fará estar em falta de comunhão na igreja onde ele é membrado, não fará ele ficar, irmãos, em desobediência, porque ele estará assistindo um culto de adoração a Deus. Por isso, amados irmãos, nós te pedimos que você possa compartilhar o nosso culto, fazendo assim que o Senhor possa abençoar o teu caminho, abençoar a tua vida e que em tudo, nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre glorificado por nós também. Também, irmãos, os irmãos estão sentindo que tem uma vibração, está aparecendo no... Nós aqui na igreja, a Irmandade aceita, agora pode ser que os irmãos Está aparecendo? Um pouco? Tá bom. Aqui não está prejudicando, a gente aceita. É uma obra emergencial que o vizinho está fazendo, mas o culto continuará em comunhão. Também, irmãos, nós estamos tendo cultos presenciais, a Irmandade que acompanha a Congregação Cristã Apostólica pode ter vontade de ter comunhão, de congregar conosco. Nós estamos tendo cultos presenciais em diversas casas de oração e eu convido a todos que, se for da comunhão dos irmãos, das irmãs, que vocês possam entrar. Tem a página da Congregação Cristã Apostólica no Facebook, tem a página no Instagram, você ali no nosso site, você encontra uma igreja mais próxima para que você possa se congregar. Está bem assim? Por essa parte, o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, convido que você possa abrir o livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, no capítulo 5. Iremos ler do verso 1 ao verso 12. Lemos com a ajuda de Deus. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Hirão, dizendo: Bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora aqui do Líbano,
me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos. E eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste fazer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrarei. E tu os tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedros e madeiras de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria como lhe tinha dito. E houve paz entre Hirão e Salomão. E ambos fizeram aliança. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor entre nós. Palavra do Senhor que nos livros dos reis, uma transcrição de milenar, de milhares e milhares de anos, mas que vem na hora certa para a sua vida, para a minha vida. Palavra que vem na hora certa, encontrando o dia da tua necessidade. É fato que nós nos acostumamos a sempre ter uma palavra, a sempre ter o Senhor guiando os nossos passos. Mas, amados, o Senhor precisa de um povo desprendido. O Senhor precisa de um povo que tenha vontade própria também. O Senhor precisa de um povo que tenha e que busque a sabedoria que vem dos céus e busque também sabedoria humana. Porque nós não fomos chamados, irmãos, apenas para sofrer dano durante a nossa jornada nessa terra. Nós fomos chamados para o Evangelho, para vivermos durante a nossa passagem pela terra, um dia herdarmos o direito da vida eterna, mas no tempo que vivermos, que seja uma vida de benção, que seja uma vida próspera, porque nem você que recebe essa palavra, na sua família, brilha a luz de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus não pode brilhar em um rosto abatido, num rosto que se acostumou a perder, num rosto que aceita todas as derrotas. Não, irmão. O Senhor Jesus quer brilhar no rosto de famílias em pé. O Senhor quer brilhar no rosto de pessoas que brigam também para ser abençoados enquanto viverem nesta terra. Porque o fruto da benção, seja uma benção espiritual, seja uma benção material, seja uma benção intelectual, ela tem que ser usada voltando para fazer o bem no Evangelho da graça. Então, irmãos, a palavra do Senhor hoje nos narra a história do rei de Tiro. Hirão é uma expressão, é um nome que tem um significado, que aquele que é amigo do poderoso, aquele que é amigo do maioral. Hirão tinha aliança com Davi.
Quando Davi assumiu o trono, se eu não me engano, com 30 anos, Irão já estava reinando em Tiro. Então ele já era um senhor nesta época em que ele manda os mensageiros para Salomão. E Salomão, irmãos, não só renova a aliança de paz que o pai dele tinha com esse homem, como faz um negócio com ele que trouxe benefícios para Tiro, para o povo que era onde reinava Irão. Os irmãos têm consciência de que a prosperidade, a sabedoria, elas têm que andar juntos, irmãos. Porque Salomão era um jovem, mas sobre ele já tinha a sabedoria do Senhor, já havia sido derramada a sabedoria sobre a cabeça dele, e aquilo que o pai não conseguiu, porque tudo para o Senhor tem um tempo determinado, tudo que o pai dele não conseguiu, ele, irmãos, em uma visita, ele começou a prover a solução daquela construção. Quantos planos interrompidos você tem? Quantos planos não iniciados nós temos, amados? Planos que já foram confirmados pelo Senhor, planos que já foram confirmados pela palavra, mas que alguma coisa te segura, parece que te segura com uma mão forte. Ainda por esses dias conversávamos, eu com meu amado pai, conversávamos que, irmãos, às vezes nós assistimos uma empresa, ou assistimos a um grupo social, ou assistimos a uma igreja, que o Senhor, no caso de uma igreja, que o Senhor opera, que tem prosperidade no meio do povo, mas alguma coisa segura, irmãos. Algum plano interrompido. Quantas empresas, pessoas inteligentes, que têm planos maravilhosos, instruções, mas parece que a coisa não vai, a coisa está amarrada. O que está faltando, irmão? O que está faltando para o Senhor completar a obra dele na tua vida? O que está faltando para você levantar em uma congregação, seja ela da Cristã Apostólica, seja ela de uma outra igreja, seja ela da Congregação Cristã do Brasil, de alguma assembleia, de alguma igreja pentecostal, de alguma igreja universal, e dar o teu testemunho? O que está faltando? Se Deus já confirmou, o que você acha que falta para você? Te falta saúde? Te falta paz? Te falta assertividade em você ter concentração naquilo que precisa ser feito? Está te faltando sabedoria, irmãos? Este culto ele chega até os confins da terra. Este culto ele alcança pessoas que nós nunca veremos pessoalmente, ou que dificilmente possamos nos encontrar novamente. Mas não importa se nós atendemos um culto aos mais chegados ou aos desconhecidos. Nós somos todos irmãos em Jesus Cristo, e a palavra que o Senhor nos instrui é uma palavra que liberta a todos aqueles que a recebem. Então hoje o Senhor, irmãos, te lembra da sabedoria de Salomão. Salomão poderia ter tomado o caminho que lhe conviesse, mas ele continuou uma aliança. Ele continuou a comunhão com o povo de Tiro, com o rei Irão. E maior do que a comunhão, ele fez os negócios, fez com que prosperasse também aquele pequeno reino. Isso recebeu suprimentos da madeira para construir o templo de Salomão. Irmãos, a palavra não tem por que se estender, a palavra não tem por que se demorar. Hoje o Senhor nos lembra a respeito desta passagem,
E o Senhor, irmãos, hoje te convida a revisar os teus planos interrompidos. Que você possa buscar nas tuas anotações, que você possa ver aonde parou o projeto de benção na tua vida. Parou por quê, irmão? Parou porque você não teve fé? Então recebe fé da parte de Deus. Parou porque você não teve inteligência emocional para lidar com as frustrações do caminho até que você alcance o resultado? Então, irmãos, que você receba os predicados necessários para retomar os teus projetos. Amados, uma bênção derramada na terra, ela tem que receber o total cumprimento. Uma promessa que o Senhor manda, uma promessa, uma benção, uma profecia que o Senhor faz sobre a igreja, ela tem que ter total cumprimento. Então hoje a palavra não vem para te tirar da aflição que você está neste momento. A palavra vem para te lembrar que pode ser que você esteja em aflição porque você não teve como atender aos desígnios de Deus para a tua vida lá atrás. Então hoje o Senhor vem e fala: retome o teu projeto, retome a promessa que Deus tem na tua vida e siga o teu caminho, porque neste caminho, aonde o Senhor prometeu abençoar, o diabo não vai destruir, irmão. O inferno, os inimigos das nossas almas, ele não tem poder para destruir o projeto que Deus fez para você, de exaltação para a tua casa, para a exaltação da tua irmandade. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Palavra diferente? Não. Palavra que faz a gente sair de um tempo que nós estamos parados e retomar a nossa construção. Retome o teu projeto, o Senhor está no teu caminho. Aquilo que foi prometido, o Senhor não é homem para não cumprir, mas vá, ponha-se na tua caminhada. Haverá frustrações, aflições, mas em tudo a igreja testificará que o Senhor será na tua vida. As bênçãos do Senhor, elas não serão interrompidas, antes você vencerá toda aflição e alcançará o cumprimento da palavra de benção do Senhor já prometida na tua vida. Davi não conseguiu alcançar, mas como a palavra, como a bênção, como a promessa, ela não volta vazia, o Senhor passou para os filhos, para Salomão. Hoje o Senhor fala: você não vai descer ao pó da terra antes que o Senhor cumpra a palavra dele na tua vida, mas ponha-te a caminho, e em tudo o Senhor será contigo. Ah, Senhor, mas eu tenho projetos novos para a minha vida, eu tenho projetos, irmãos, não é de muito projeto que a gente vai vencer, não é de muita porta de igreja que a gente vai alcançar a salvação. A nossa vida é uma só, a porta do céu é uma só. O Senhor já te abençoou, o Senhor já confirmou os teus passos, e se você fraquejou na primeira, na segunda, você vai fraquejar na terceira, na quarta, na 10ª vez. O Senhor te convida a retomar o projeto que foi interrompido, mas que já foi aprovado nos céus. Retome, siga o teu caminho, e as bênçãos do Senhor serão repousadas sobre a tua casa, sobre a tua vida. Esta é a palavra que o Senhor nos manda, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Neste momento, irmãos, iremos aos pés do Senhor em agradecimento por esse culto. Então, te convido que nesta mesma comunhão possamos buscar ao Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez estamos aos teus pés, agora em ato de agradecimento, Senhor,
por mais um culto que Tu tem nos preparado, culto, Senhor, que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças Te damos pelos hinos que cantamos, pela oração que Tu tem dado, e maiormente Te agradecemos, Senhor, pela Sua santa, bendita, poderosa palavra. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Senhor, graças Te damos, porque Tu não é um Deus, Senhor eterno, que muda o projeto, Senhor eterno, por causa da fraqueza dos Teus filhos, mas, Senhor, Tu é um Deus que arruma a casa dos Teus filhos, o coração e a mente, para que a Tua palavra possa se cumprir nas nossas vidas. Senhor eterno, nos ajuda a ter fé, nos ajuda a ter sabedoria, nos ajuda a ter comunhão na Tua presença, Senhor, e ajuda-nos a vencermos as nossas batalhas diárias, mas que as Tuas promessas, aquilo que Tu já confirmou, nós possamos encontrar o fim, para que seja, Senhor eterno, cumprida a Tua palavra sobre nós. Que não possamos, Senhor, encontrar um fim de derrota, mas que seja um fim com o prenúncio de uma grande obra na Tua presença. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa os nossos filhos, as nossas famílias. Abençoa a nossa igreja. Abençoa a nossa irmandade e aqueles que queremos bem e aqueles que nos querem bem também. Aos nossos inimigos, Senhor, nós Te pedimos, guarda-os e prospera os caminhos deles também, para que eles não tenham tempo de atormentar a vida dos pequeninos Teus na terra. É o que Te pedimos em rendimento de graças, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 345, 345. Assim se arrasa
Glória a Deus, glória ao Senhor. O hino que nós cantamos vem confirmando esta palavra. Hino que não foi escolhido por quem atendeu, mas na comunhão o Senhor ainda no hino falou com a tua vida. Irmãos, o hino fala da fé, mas, irmãos, a palavra hoje não foi uma palavra para que você, tendo fé, que você possa ficar com os teus braços cruzados esperando a benção. Não. Se você ficar parada, o tempo vai passar e pode ser que você não alcance. O Senhor cumprirá a palavra dele, mas terá que passar a tua vida para cumprir na vida de outro, da tua família. Hoje o Senhor te desperta que é na tua vida que a vitória será enaltecida pelos favores do Senhor, por você, pelos teus. Mas retome o teu trabalho, tenha fé, sinta-se confirmado pela palavra, mas ponha-te a caminho, que o Senhor será contigo todos os dias da tua vida. Que recebamos todos, amados, a santa paz de Deus, o grato amor do Senhor, e que a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nós para sempre. Amém.